Oi para você, estamos começando essa aula e ela tem o seguinte título: As transformações do espaço industrial brasileiro. Como que a indústria transformou o espaço brasileiro? E por que isso é importante, não só para o vestibular, também para o Enem? Veja, até os anos 30, o Brasil tinha uma grande área rural no seu território. Toda a sua economia era baseada na agricultura, a maior parte. E a maior parte também da população se concentrava na área rural, vivia na área rural. A partir dos anos 30, vai acontecer uma grande mudança e isso vai se inverter. É exatamente sobre isso que nós vamos estudar. Estudo prático 1. As transformações do espaço industrial brasileiro. Era Vargas. Quais foram as mudanças para que o Brasil começasse a ter indústrias nacionais? Que políticas foram necessárias para que o Brasil não dependesse mais só do espaço rural? Para começar a responder essas questões, vamos pensar em algumas situações que o Brasil viveu. Durante um longo período, o Brasil esteve ligado à escravatura. Existiam pessoas que aqui trabalhavam como escravos. E pense, o escravo não recebe um salário, portanto, não consome. E como o número de escravos era muito grande, nós tínhamos um número enorme de pessoas que não consumiam. Começou a mudar com a abolição da escravatura. Esse foi um passo, mas demorou muito tempo para que esses ex-escravos também se tornassem consumidor. Mas um ponto muito importante e que você deve marcar e sempre relacionar é a crise de 1929, a chamada quebra da Bolsa de Nova York. Por que isso é importante para começar a mudar a configuração do espaço brasileiro? Até esse momento, o nosso país era um grande exportador de produtos agrícolas. E neste período de 29, era o café a grande vedete. O que vai acontecer neste momento? A quebra da Bolsa faz com que os países que até então vinham comprando o nosso café deixem de comprar. E aquelas pessoas que viviam da exportação do café, que acumularam muito dinheiro, vão tomar uma outra posição. Esse dinheiro que eles acumularam começa a ser investido na indústria. Mas teve um incentivo governamental. Quem que estava no poder nesse momento? Getúlio Vargas. A coisa começa a mudar a partir daí. Porque Getúlio Vargas faz um projeto para o país e tem a intenção de industrializá-lo. E para que um país se industrialize, ele precisa começar com uma determinada indústria, a indústria de base. Mas o que é indústria de base? Pense. O próprio nome já diz tudo, indústria de base. Ela é a sustentação para que outras funcionem. Como assim? Ela vai produzir determinados produtos que são a base para o funcionamento, como disse, de outras indústrias. E que produtos são esses? Ferro, aço, carvão, por exemplo. O ferro, vamos dar um exemplo prático. Em que outra indústria ele vai funcionar? A indústria da construção civil é uma que depende que uma indústria anterior tenha feito, por exemplo, as vigas de aço para que ela possa levantar, no caso da indústria da construção civil, o prédio. Podemos dizer sobre a indústria automobilística que depende do quê para que ela funcione? Das chapas de aço e uma infinidade de outros produtos. Ou a energia elétrica para que ela venha a funcionar. A chamada Era Vargas vai entre 1930 e 1950. E o Brasil vai ter, sim, um grande salto neste momento, na industrialização. É também na Era Vargas que vai surgir a chamada CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O que é isso? São as leis que vão reger e até hoje regem a nossa relação, patrão e empregado. Perfeito? É importante destacar que até esse momento não existia esse conflito, ou existia de maneira muito reduzida, o que não se fazia necessário ter a lei.
a partir de 1930, com a industrialização do país, vai ser necessário elaborar essas leis. Porque até esse momento, o governo brasileiro, não estou falando aqui em pessoa, estou falando na instituição governamental, valorizava quem? Os empresários do café, os empresários da área agrícola, a chamada oligarquia. E a partir de 30, muda-se o foco. O governo vai dizer o seguinte: quem quiser ser empresário, eu vou apoiar, eu vou ajudar. Vai ter um incentivo estatal para isso. Então, você quer ser empresário? Era o que o governo dizia. Eu vou dar tudo aquilo que você precisa. Vou investir primeiro na indústria de base e a partir daí a indústria vai se desenvolver. Se você começar a analisar, vai perceber que a indústria de base importantíssima na nossa vida e que hoje ganha cada vez mais fôlego, cada vez mais importância, é a Petrobras. O que ela retira? O que ela produz? Retira petróleo, que é a base para que uma boa parte da economia venha a funcionar. Olhando do ponto de vista histórico, você perceberá que a Petrobras surge na era Vargas e a partir daí ganha cada vez mais importância até chegar no chamado pré-sal. Outros exemplos de indústrias que temos que citar que foram criadas na era Vargas são a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e também a Vale do Rio Doce. Essas duas indústrias ligadas ao quê? Retirada de minério de ferro e também a elaboração de chapas e todos os outros derivados que serão importantes para que outras indústrias funcionem. Um detalhe que você não deve deixar de lado a esse respeito: essas indústrias foram construídas com dinheiro estatal, ou seja, com a arrecadação de tributos das pessoas, o governo pegou esse dinheiro e investiu na indústria. Intervenção do Estado, não foi dinheiro privado para a construção dessas indústrias. Veja, esse pensamento vai mudar depois. No governo Fernando Henrique, por exemplo, foi privatizada a Vale do Rio Doce e outras tantas indústrias saíram da mão do Estado e passaram para a mão da iniciativa privada. Uma mudança de foco, uma maneira diferente de administrar. Voltando à era Vargas, Vargas teve várias frases de efeito, mas essa é importantíssima. Veja, ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacional. Com esse tipo de discurso, ele foi rotulado de populista. O que é ser populista? No caso de Vargas e tantos outros, é você conseguir o apoio da maior parte da população para quê? Para fazer com que suas ideias sejam aprovadas, sejam implantadas. E quais eram as ideias de Vargas? Transformar o Brasil ou dar um grande passo para que o Brasil se tornasse um país industrial. E para isso era importante uma ação muito forte do Estado. Pense, se o Brasil tinha poucas indústrias até a era Vargas, como que nós consumíamos alguma coisa? O nosso consumo vinha de fora. O Brasil importava a grande maioria de seus produtos. Qualquer coisa que você precisava, era necessário que viesse de um outro país. Com a era Vargas, isso vai começar a mudar. Mudar de que maneira? Desenvolvendo um capitalismo industrial nacional e promovendo a substituição de importações. Qual que é a importância de ter substituída a importação? Pense, quando um produto vem de um outro país, o que aconteceu? Você desenvolveu a indústria no país onde esse produto veio. Gerou emprego neste local. Então a ideia do governante de deixar a indústria no seu próprio país e que as pessoas consumam esses produtos e ainda, se você puder, exportar essa mercadoria, o que vai acontecer? Mais dinheiro vai se concentrar aonde essas indústrias estão. Por isso que os países que fizeram a Revolução Industrial são países desenvolvidos. Eles começaram primeiro a exportar e também fazer a sua população consumir.
Estudo prático 2. As transformações do espaço industrial brasileiro. Era JK. É importante agora nós diferenciarmos como que aconteceu a industrialização em JK com a de Getúlio Vargas. Há uma mudança significativa no espaço industrial brasileiro e também na atuação do Estado. E o tipo de indústria que aqui se instala. Qual a diferença entre o plano de metas de JK e os planos de Vargas? Que mudança vai produzir na estrutura social do Brasil? JK entende, ou Juscelino Kubitschek entende, que o Brasil estava crescendo de uma maneira muito lenta, a passos de tartaruga. E ele diz o seguinte: vamos crescer 50 anos em 5, ou seja, de uma maneira muito acelerada, muito rápida. JK entendeu que era necessário desenvolver a indústria de consumo durável, principalmente a indústria automobilística. Por que a indústria automobilística? É ela que vai estar ligada ao transporte, tanto de pessoas como de mercadorias. Era necessário fazer com que, neste momento, o Brasil desse um salto em relação a esta indústria. Para isso, é claro, seria necessário desenvolver estradas, energia elétrica e também nós vamos perceber que é com JK que há uma transferência do poder no Brasil, que estava concentrada num determinado espaço, num determinado lugar, para o centro do Brasil. Estava no Rio de Janeiro, naquele instante Guanabara, e é levado para o DF, o Distrito Federal. A principal diferença entre Vargas e JK está aí. Com JK chegarão ao Brasil as indústrias multinacionais. Juscelino Kubitschek vai dar esse incentivo. E um símbolo dessas indústrias é a Volkswagen. Com ele chega a Volkswagen, tantas outras, é só você olhar essas datas de quando começam a chegar as indústrias automobilísticas no Brasil. Quero destacar um ponto importante, tá? O fato de uma indústria de outro país estar aqui não significa que ela seja uma indústria brasileira. Você pode procurar nos rótulos das mercadorias. Normalmente está escrito lá, indústria brasileira, mas essa indústria não é brasileira. Nós teríamos que mudar essa frase. O correto seria feito no Brasil, o que é muito diferente de uma indústria brasileira. Voltando a JK, acompanhe esse filme. Que surpresa, presidente! Meu caro Oscar! Este é Oscar Niemeyer, o maior arquiteto do mundo, o que está tornando realidade esse nosso sonho. Ah, presidente, tem uma novidade. O nosso grupo escolar já está com 480 crianças e funcionando em 2 turnos. Ontem mesmo eu fui lá e recebi um jornalzinho que eles fizeram que dizia mais ou menos assim: é com os pés da criança que a pátria caminha. Bonito isso. Daqui por diante vou usar nos meus discursos. E as obras? Ah, de vento em popa. Esses homens parecem onça trabalhando. Dia e noite para eles é a mesma coisa. Presidente, eles sabem que mais do que construir uma cidade, eles estão mudando um país. É como diz o Antônio Calado. Nós construímos com a feroz oposição dos que são contra e o que é pior, com a descrença dos que são a favor. Vamos dar uma olhada nisso. Tarde. Boa tarde, presidente. Você veio de onde, meu? Sou aqui de Goiás Velho mesmo, né? É, linda cidade. Fazia o que lá? Eu trabalhava na roça, fazia de tudo. Então, meu velho, vai dar pra terminar a obra no prazo? Eu sei, antes do prazo. É isso assim que se fala, rapaz. Esse trecho do filme que você acabou de ver demonstra um momento muito importante na era JK, de Juscelino Kubitschek. Por que ela é importante? Veja, JK tira o poder que estava no litoral, onde ficava concentrado todo o governo brasileiro, no caso Rio de Janeiro ou Guanabara, e leva para o Planalto Central. Ele entendia que a partir daí era possível desenvolver o interior do nosso país, naquela época também chamada de sertão. Daria uma outra configuração ao território brasileiro. Era um dos seus objetivos. Outro detalhe que eu gostaria de citar
e que você pode fazer uma pesquisa sobre isso, é olhar a posição do Distrito Federal. Pegue o mapa físico do Brasil, que mostra as altitudes, você vai perceber que o DF foi colocado bem no divisor de águas, no grande divisor de águas que o nosso país tem. E o que significa isso? O fato dele estar nesse divisor de águas, JK queria representar que o poder ali centralizado iria se espalhar por todo o país. É exatamente isso que nós notamos quando olhamos para o Brasil físico, onde tem o relevo e a hidrografia, que a hidrografia se espalha e JK se aproveita disso. Vamos falar agora do tripé econômico que JK desenvolve. Esse tripé tinha a seguinte configuração. De um lado, o capital estrangeiro, que atuava nas indústrias e bens de consumo duráveis. Lembre-se que em Vargas não eram bens duráveis, e sim os não duráveis, como alimentos e têxteis. Do outro lado desse tripé estava o capital estatal, que controlava o quê? As indústrias de base, como siderúrgicas, mineradoras, petróleo, entre outras. Do outro lado desse tripé, o capital privado nacional. Este controlava as indústrias e bens de consumo não duráveis. Pense, até este momento o Brasil tinha uma configuração territorial do ponto de vista rural e urbano. Até esse momento, a maior parte da população vai se concentrar na área rural. Mas a partir da construção de Brasília, a partir da década de 70, há uma profunda modificação. Para você entender melhor isso, vamos dar uma olhada nesse gráfico do IBGE que mostra perfeitamente como que se deu essa alteração. Observe, 1914, apenas 6% da população brasileira estava na área urbana e 94% na área rural. 1931, uma pequena mudança, olha, permanece ainda a maior parte da população, mais de 90% no rural. Mas você consegue notar que é crescente essa inversão. Vamos para 14% em 1940, vivendo na área urbana, 1950, 20% na área urbana, e aqui nós só temos 80% na rural. Em 60, olha o que acontece, 34% na urbana e 66% na rural. Em 1970, inverte completamente. A população brasileira vai passar a ter a seguinte configuração: 61% na área urbana, 39% na área rural. E um salto ainda maior nos anos 80, passando de 75% na área urbana, e assim cada vez mais crescente a população urbana de nosso país. E o que nós temos que entender analisando esse gráfico? Pense comigo. Se a maior parte da população brasileira está vivendo na área urbana, o que essas pessoas necessitam? De um lugar para trabalhar, um lugar para morar e um lugar para estudar. Portanto, esses são alguns pontos importantíssimos que você deve guardar. Preciso fazer uma ressalva. Quando falamos de população rural e urbana, você deve ficar atento porque esses números sempre se alteram. Foi possível perceber no gráfico. Então, cada censo que o nosso país faz, um novo número aparece. E lembre-se que o censo brasileiro acontece de 10 em 10 anos. Estudo prático 3. A configuração atual do espaço industrial brasileiro. Como é a distribuição da indústria no Brasil? Qual a relação entre a distribuição da indústria e os sistemas de transportes rodoviários e ferroviários? As unidades federativas que têm mais indústrias também têm um PIB maior? Sobre essa configuração
da distribuição da indústria no Brasil, eu gostaria que você tirasse uma fotografia mental dos mapas que nós vamos mostrar para você. É importante que você tenha esse domínio e consiga imaginar aonde tem mais e aonde tem menos indústria em nosso país. Para isso nós vamos usar alguns mapas. E cada vez que eu comentar sobre uma determinada região ou sobre um determinado estado, você mentalize isso, porque é importante para que você compreenda essa distribuição. Então vamos ao nosso primeiro mapa que mostra essa distribuição. Me acompanhe. Veja lá, o título do mapa já diz isso, né? A distribuição da indústria no Brasil. E eu quero que você marque o seguinte. Veja. Onde está o Sudeste? O Sudeste é mais ou menos onde eu vou marcar aqui para você, né, que é composto por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas é marcante que a maior parte da indústria do nosso país está onde? Em São Paulo, no caso aqui SP, e Minas Gerais. Nesses dois estados tem a maior concentração de indústria do nosso país. Agora é possível perceber que no restante do país, apenas ao redor das capitais, como Campo Grande, Cuiabá, perfeito? Olha aqui em Rondônia, em Porto Velho alguma coisa, aqui no Acre, Rio Branco alguma coisa, lá em Manaus alguma coisa. É completamente rarefeita a industrialização do nosso país. Ela está concentrada no Sudeste, alguma coisa próxima ao litoral. O Sul tem também um pouquinho mais, só que é bem menos do que existe no Sudeste. Vamos usar o mapa que você acabou de ver e também um outro mapa para mostrar isso. Me acompanhe. Aqui está a legenda e dos valores de PIB. Lembrando que esses números vão mudar todos os anos, mas ele já nos mostra como que está a distribuição. Você pode comparar que o verde mais forte, que tem os 300 bilhões, está onde? Em São Paulo, né? A partir daí, vai ficar tudo rarefeito. Perceba que nós podemos dizer que a maior concentração está nessa área, excetuando Santa Catarina e, no caso, o Espírito Santo. Tudo bem, analisamos esse mapa. Agora vamos voltar ao anterior. Dá uma olhadinha lá, onde tem os símbolos, né, que nós colocamos figuras geométricas para demonstrar a concentração. Tudo bem? Foi exatamente isso que eu marquei no mapa anterior. E aqui, mostrando a concentração do PIB. Muito bem, fizemos essa análise entre PIB e concentração da indústria. Vamos a mais uma análise, a concentração da indústria e também a questão da circulação dos sistemas de transporte. Vamos para isso observar mais um mapa? Me acompanhe. Veja lá, este mapa então está demonstrando como é que é a malha rodoferroviária e ferroviária do nosso país. Eu gostaria também que você tirasse uma fotografia mental desse mapa, você mais ou menos mentalizasse para estabelecer as relações com os anteriores que nós acabamos de observar. É nítida, observe no mapa, a concentração de indústrias numa determinada área do Brasil, ou melhor, a concentração de ferrovias numa determinada área do Brasil, e aonde tem mais indústrias, que é essa região que eu estou achurando aqui, vai ter, claro, mais rodovias e ferrovias. Por que isso? Pense comigo. A indústria necessita do caminhão, do trem para levar e trazer as mercadorias, principalmente das rodovias. O Brasil tem a maior parte do seu transporte baseado no caminhão. Claro que deveria ser no trem por ser um transporte mais barato, mas foi uma opção do Brasil. Lá em JK, quando é incentivado a vinda, a chegada de indústrias automobilísticas para o nosso país. Foi uma política de governo e para isso foi necessário construir estradas. E a partir daí, é claro, onde tem mais indústrias, como o mapa está nos mostrando,
nessa região, tem também mais rodovias e ferrovias. Olha que detalhe interessante, aqui está a Zona Franca de Manaus. Perceba que praticamente nós não temos rodovias neste lugar em grande quantidade, apenas alguns traços, porque as indústrias da Zona Franca de Manaus, com trechos bastante curtos, levam até o rio Amazonas e a partir do rio é feita a exportação ou através do rio chega a importação de produtos. A Zona Franca de Manaus é uma industrialização feita pelo governo militar em 1967. Porque a Zona Franca é um lugar, uma área, um território que o governo estabeleceu para que as indústrias ali se instalassem com isenção de certos tributos, de certos impostos que elas pagariam se tivessem em outro lugar do Brasil. Então muitas indústrias saíram, tanto do sul, do sudeste e mesmo do nordeste, migraram para a Zona Franca, porque lá elas estariam isentas desses impostos. Então, a hora que você pegar um CD, ou mesmo uma bicicleta, ou mesmo uma motocicleta, perceba de onde ela veio. A grande maioria foi feita na Zona Franca. Vamos fazer mais algumas comparações em relação aos mapas? Me acompanhe. Esta é uma cena típica de questão de vestibular. Pode ter lá mapa A e mapa B. E pedir para que você estabeleça uma relação, que onde tem, neste caso, mais indústrias, tem também maior concentração do sistema de transporte. Importantíssimo este exercício. Lembra que eu falei para você que nós temos que também estabelecer uma relação com a regionalização do Brasil? Vamos também usar o recurso do mapa. Me acompanhe? Olha só, esta é a regionalização geoeconômica do nosso país. O Centro-Sul é a parte que mais tem indústria. A Amazônia é a que menos vai ter indústria e, claro, tem a questão ambiental, porque aí está a maior floresta tropical do mundo, que deve sim ser preservada. E a região Nordeste, que carece ainda de uma industrialização, mas tem um potencial enorme, principalmente na indústria do turismo. Vamos a mais um mapa importante aqui. Olha só. Aqui então está o mapa da regionalização do IBGE, que divide o Brasil em 5. E o que nós analisamos anteriormente divide o Brasil em 3 regiões. Tá certo? Importante que você faça uma relação entre os dois mapas. Enquanto o que divide o Brasil em 3 regiões está baseado do ponto de vista econômico, da distribuição da indústria, por exemplo, o que divide o Brasil em 5 é uma divisão que o IBGE estabeleceu e os limites de cada região, ele termina onde? Justamente onde termina a unidade federativa. Tudo bem? Olha só, é nítida essa relação. Enquanto na regionalização geoeconômica, que foi feita pelo professor Pinchas Geiger, não necessariamente vai respeitar, como nós percebemos aqui, que eu acabei de riscar, a divisa dos estados ou das unidades federativas. Sistematização. Falamos da transformação do espaço brasileiro, era Vargas. Conteúdos. A transformação do espaço industrial brasileiro. Habilidade 16. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. Habilidade 17. Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Habilidade 20. Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Falamos também das transformações do espaço industrial brasileiro, era JK. Conteúdos. As transformações do espaço industrial brasileiro.
Habilidade 16. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. Habilidade 17. Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Habilidade 20. Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. E por último, falamos da configuração atual do espaço industrial brasileiro. Conteúdos: as transformações do espaço industrial brasileiro. Habilidade 16. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. Habilidade 17. Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Habilidade 20. Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Pessoal, um detalhe que você deve ficar atento. Quando falamos em questões sociais, econômicas, políticas, sempre existem alterações e não se passa muito tempo para que isso aconteça. Então, uma coisa que nós vemos hoje pode sofrer uma alteração em poucos anos. Nesse sentido, você deve ficar atento, porque o Enem e também os vestibulares de todo o Brasil gostam de fazer essas comparações. Como era, por exemplo, nos anos 70 e como era nos anos 80. Coloca os dois mapas ou as duas regionalizações e pede para que o aluno estabeleça uma relação. Se você sabe ler um mapa, você vai conseguir estabelecer uma relação com o outro. E assim, nós vamos encerrando essa aula.